paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na sequência do áudio, o áudio anterior foi o áudio onde eu coloquei a conversa telefônica entre o senhor Moisés Batista de Carvalho. Aquele caso dos abusos sexuais, que apareceu uma denúncia que o senhor Moisés teria abusado de 17 moças. Qual que é o agravante nessa denúncia? Primeiro, ela é mentirosa. Isso, por enquanto, né, nada foi provado, foi feita reunião, o acusador não apareceu, as testemunhas, as 17 testemunhas não apareceram, né, disseram que o senhor, né, o acusador, que é outro peso grave, que infelizmente é o ancião da própria igreja, quem está distribuindo esse tipo de boato vexatório e perigoso, né, não conseguiu apresentar prova alguma plausível que sustenta esse tipo de acusação. O que configura até o momento uma perseguição gratuita e de uma forma, né, que até mesmo os escarnecedores, eu receio de que não fariam uma coisa dessa. Tá? Ou seja, acusar alguém de roubo é grave. Acusar alguém por ter pego alguma coisa de outra pessoa, por ter xingado alguém, é grave, é ruim. Mas acusar alguém de ter abusado sexualmente de menores, isso é muito sério. Sendo que isso é uma mentira, isso é muito sério. Tem que estar com muito ódio da pessoa para inventar uma mentira dessa. Porque isso uma calúnia dessa configura, né, e mostra o desejo que ele tem de destruir aquela alma. É destruição, tá? Porque isso é grave. Então nós vamos colocar o áudio agora desse vídeo, é a conversa do senhor Moisés Batista de Carvalho com o ancião Paulo Melhado, que é o homem que deveria resolver esse problema, mas na verdade ele tira o seu da frente e tenta passar um pano pro ancião e caluniador, né? E pior, ele faz isso pensando na mancha na CCB, ou seja, meu filho Moisés, que se dane você, querido, você que fique manchado, a gente não pode manchar a CCB. CCB, ou seja, o povo lá não vale nada. Eles pisam por cima do povo para beijar o pé da Santa CCB. É isso o que representa a CCB para aqueles homens, tá? Vamos ouvir aqui o áudio dele, eu quero que vocês ouçam comigo, tá? Essa conversa é a conversa telefônica entre o senhor Moisés Batista de Carvalho com o senhor ancião Paulo Melhado, que é o responsável por toda a Zona Leste. Vamos ouvir aí. Adeus, meu Paulo. Oi, tudo bem? Não pode falar agora? Eu tô na estrada, não posso falar assim. Tá bom. Então, meu irmão, o irmão Nilson pediu para mim entrar em contato com o irmão. Que o irmão tinha que resolver aquela situação minha. Exato. Tá, o que ficou acertado? Ainda nada. Estou orando a Deus. Vamos ver como é que vai ficar isso. Gente, presta atenção. Primeiro ponto. Vai ser assim, o áudio todo. Irmão, eu vou usar as palavras do Moisés aqui, ou seja, o contexto real. Irmão, sabe aquelas acusações de difamação grave contra mim, que eu sou um pedófilo, que abusei de bastante criança? Sei. Então, eu tô querendo saber, né, como que ficou resolvido. Aí vem a resposta do ancião Paulo Melhado. Nada. Não ficou resolvido nada. Estamos orando a Deus. Orando a Deus para fazer o que é certo, para fazer o que é... Aonde, rapaz? Isso são frases de efeito que os anciãos falam, né? Para fingir uma importância. Ele está tão preocupado que ele foi falar com Deus. Olha só que lindo. Eu fui conversar com Deus. Mas não, isso é tudo conversa furada. É a forma de falar. Nós estamos vendo o que nós vamos fazer. É isso. É isso. Eu duvido. E, né, eu tenho esse direito de duvidar que o senhor Paulo Melhado foi lá de joelho e falou com Deus, nós estamos com um caso de calúnia aqui, que o caluniador até agora, ele não apresentou nenhuma prova substancial, ele não trouxe nenhuma coisa, ele não trouxe testemunhas, ele não trouxe nada, mas ele fez uma acusação gravíssima. E aí, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo repreender este ancião e ir lá reparar a honra do rapaz caluniado, ou será que eu devo largar desse jeito mesmo, Deus, e que a honra daquela pessoa que continue desgraçada? Olha a oração, porque a única oração verdadeira que você vai fazer com Deus é essa, né? E eu não consigo imaginar Deus, se tiver a coragem de orar a Deus falando isso, eu não vejo outra coisa senão Deus dando um babeco. Sai daqui, ô filho de Satanás. Aonde é que você aprendeu
que você tá vendo a coisa injusta na sua frente, você vem falar que você vem orar, você fica me colocando no meio desses seus rolos diabólicos. Ou seja, esses homens misturam o nome de Deus no meio das injustiças que eles mesmos alimentam. Isso é grave, rapaz. Vamos ouvir. Você viu aí ele falando? Ainda nada, não fizemos nada. Estamos orando a Deus. Eu vou até voltar um pouquinho que é para vocês ouvir. Olha aí, ouça aí. Então, meu irmão, o irmão Nilson pediu para mim entrar em contato com o irmão. Que o irmão tinha que resolver aquela situação minha. Exato. Tá, o que ficou acertado? Ainda nada. Estamos orando a Deus. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ué, mas o irmão falou para mim ligar pro irmão, que já tá tudo certo. O Nilson mandou ligar que tá tudo certo? Falou que o irmão estava incumbido e ia me passar as informações. Ele não te passou nada. Irmão... Ó, presta atenção. Ele tá falando, o irmão Nilson falou para mim que o irmão saberia dizer que já estava tudo certo, que era para falar com você. E o Paulo Melhado já pegou a dica no ar, porque os anciãos, eles sabem passar recado um para o outro pela boca dos outros. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando o Paulo Melhado ouviu isso, sabendo que o Nilson se omitiu, ou seja, o Paulo Melhado já pegou o recado, falou assim, o Nilson não teve coragem de falar nada, então quer dizer que o negócio não está resolvido e que eu também não devo dizer nada. Você entendeu, gente, a jogadinha? O Nilson disse que já estava tudo resolvido, que era para falar comigo? Sim. Aí ele fala, então quer dizer que ele não resolveu nada? Assim, ele não decidiu nada. Aí o irmão falou, não, ele não decidiu nada, ele deixou com você. Entendi. Aí o Paulo Melhado já o Nilson não quis botar a mão aqui, ou seja, os camaradas do Braz lá não estão querendo botar a mão, eu também não vou pôr a minha, né? E ficou nessa dele, você quer saber, irmão? Aí ele já vai, vamos ver o que você vai... Agora a gente vai ouvir a resposta. Olha, ouça. Moisés, eu estou morando a Deus para apaziguar tudo isso aí de uma forma sem nenhum trauma, porque senão vamos ter trauma sem necessidade. Presta atenção no absurdo que esse senhor falou. Olha, nós estamos orando a Deus aí para ver que a gente resolve isso sem nenhum trauma. Porque senão a gente vai ter trauma sem necessidade. Ou seja, a mancha de um pai de família, um homem rotulado de pedófilo, para ele não é nada. Ou seja, sem necessidade. Ou seja, a gente vai lá reparar o engano sem necessidade alguma. Ou seja, você não é nada. Não é nada importante. Você não é uma necessidade. Você não é uma necessidade importante, assim. Ou seja, e antes disso ele fala, a gente está orando a Deus para ver se a gente consegue resolver isso sem trauma. Trauma para quem, irmão? Porque o senhor Moisés já sofreu trauma. A família, ele deixa claro nos seus áudios, a minha família está horrorizada, os filhos não querem entrar nem mais na igreja. Trauma já aconteceu, mas pela fala do senhor Paulo Melhado, é o seguinte... Né? Eles estão só preocupados e eles têm cuidado com a imagem da CCB. Isso faz parte do marketing de negócios da CCB. Você, querido, é como se ele estivesse dizendo assim, você não é ninguém. Ninguém te conhece. Você não tem dinheiro para cooperar com a gente. Então por que a gente vai mexer com isso se vai criar um trauma e a gente não tem nenhum retorno? É mais ou menos essa conversa que eles estão falando aqui. Entendeu? Às vezes o ancião, não conheço ele, às vezes o ancião... É melhor nós passar um pano e ficar mais do lado do ancião, porque muitas das vezes ele tem um retorno financeiro. Ou seja, a gente tem um ganho com ele. Né? Sabe essas coletas que eles falam, que fizeram uma coleta em São Paulo e conseguiram levantar tanto? Quem é que não pode dizer que essas coletas não é feito justamente sobre esses homens que têm ministério e que estão na mão do Braz? Homens ricos. Ou seja, esse camarada, sempre que a gente pede, ele está cooperando com 500 mil, 100 mil, né? Às vezes 1 milhão. Então a gente tem que passar um pano para ele. Eu estou apenas conjecturando, não conheço esse homem, não conheço as práticas dele, eu só estou conjecturando para tentar falar, né? Para a gente pensar um pouco por que esses homens do Braz reagem dessa maneira, frente a uma injustiça. Não tem que orar a Deus, querido. Orar a Deus é depois de já feito e resolvido, orar a Deus para pedir misericórdia. Senhor, aconteceu isso no nosso meio, nos perdoa. A gente não vigiou, a gente permitiu que isso tivesse acontecido. Vocês deveriam pedir perdão, assim, ó. E vai lá e recupera a honra do homem. Eu tenho certeza que não vai causar trauma nenhum na igreja.
A igreja vê os anciões indo lá, repreendendo alguém que tem uma patente alta, né? Colocando aquele camarada no seu devido lugar, proibindo ele de atender. Sabe qual que é o recado que você passa para o povo? Aqui nós somos justos. Aqui não importa quem seja, qual o título que ele carrega. Esse tipo de comportamento aqui não é tolerado. Quando o homem ele faz isso, ele não está apto a estar na frente do povo. É esse o recado que é fazer. E eu garanto a vocês que o resultado seria muito bom, satisfatório para toda a igreja, porque a igreja sente falta de homens justo e correto. Sentem falta, porque esse tipo de comportamento, igual desse Paulo Melhado, e os áudios que a gente ouviu, que tá lá, Salvador Bueno, Cláudio Marsola, esse tipo de comportamento o povo tá de saco cheio já. São exatamente estes homens que estão afundando a CCB. Vamos ouvir o restante aqui. Segue aí. Mas não tá esquecido, não. Nós estamos vendo... Alô? Então, meu irmão, a questão é que, assim, os irmãos não estão esquecidos. E só aumenta isso, só aumenta a divisão. Cada dia mais eu estou sendo procurado por irmãos. Essa divisão que eu estou preocupado. Então, né, irmão? Essa divisão é que nós estamos preocupados. É a divisão. Ou seja, o efeito na igreja não é com o coitado que está injustiçado. Olha só o absurdo. Ou seja, gente, se você ouve essas coisas que esses homens falam devagarzinho, você começa a entender a intenção desses caras e o que trabalha por trás deles. Enquanto CCBano, vocês não se ajuntarem contra isso e limpar estes homens daí, se vocês não fizerem isso logo, a CCB vai fechar as portas. Porque isso é uma prática tão absurda que é difícil de se ver até em outra igreja. Essas coisas. É difícil de se ver, tá? E o primeiro passo, mas o que eu vou fazer, irmão? Eu tô aqui de branco. Você do Itaim, paulista, não ignore a família do Moisés. Vai lá visitá-lo. Mostra apoio. Estamos do lado do que é correto e do que é justo. Ignore esses difamadores. Esses difamadores, se saírem da igreja, é um ganho que vocês vão ter. É um ganho. Vamos ouvir aqui o restante. Tem que seguir. Pode falar. Então, irmão, o que eu pedi para os irmãos é essa retratação, porque é o meu testemunho e eu vou zelar por esse testemunho até o final. Essa retratação que eu vou te pedindo é em função do que o irmão ouviu no Itaim, não é? Essa retratação é em função que o irmão falou perante vocês todos lá no Brás. Eu não sou pedófilo, não sou assediador, nunca fiz violência sexual contra ninguém e nem passei a mão em ninguém. Eu ouvi tudo isso. Tá bem. Esse é o problema maior seu. Claro que é, né? Irmão, se isso aqui cai aqui na favela... Olha só a indagação do Paulo Melhado. É porque isso é interesse seu, né, irmão? Não é eu que estou sendo falado, sou eu que estão me chamando de pedófilo. Eu queria ver se fosse você, senhor Paulo Melhado. Se as pessoas começassem a espalhar por aí que você é um pedófilo. E que, detalhe, você não poderia ter acesso à tribuna. Você não tem acesso à tribuna. Se fosse um homem de banco, o que você ia fazer? Você ia gostar que algum ancião chegasse? A gente vai ficar em paz, irmão. Vamos orar a Deus, porque, afinal de contas, é uma preocupação que você tá tendo só com você, né? É lógico que ele tem que ter só com ele, meu querido. Ele é a vítima. E a vítima tá procurando que vocês retratem e reparem o dano que no caso, que cometeu a eles. Pelo amor de Deus, gente, isso chega a ser estupidez falar isso. Falar assim pra ele, é você que tá preocupado com isso. Não sou eu, não. É os bandidos que estão preocupados com a minha honra. São eles lá da cadeira. O Moisés, não, a gente tem que... São eles que estão preocupados. Cada pergunta... Pra mim não ia dar certo uma conversa dessa de telefone. Não ia dar certo. Isso mas não ia passar aqui nunca. Vamos acabar de ouvir essa lambança aqui. Vamos ouvir. Vamos acabar de ouvir, porque já tá no finalzinho aqui, ó. Não tem nem um minuto. Na comunidade, o que o irmão acha que acontece comigo? Não. É perigoso. Moisés, vamos fazer o seguinte, eu tenho viajado muito, agora eu vou ficar uns 10 dias por aqui, nós vamos ter uma solução disso.
Aí acabou a conversa, por enquanto, né? Por enquanto. Mas tá aí o áudio, tá? Para você. Esses áudios é importante mostrar que isso realmente aconteceu. Essa conversa, essa calúnia toda está aí, registrada na voz dos anciões, que provam que realmente é verdade. Tudo que esse homem contou é verdade, as acusações, as calúnias são verdade, e o Braz está tentando ver algum jeito para reparar isso sem manchar a imagem do ancião ou da CCB, que é impossível isso. É impossível. Você tem que vir a público e falar: o homem é inocente. Se ele é inocente, automaticamente o caluniador é enganoso e mentiroso. E vocês deveriam tirar a liberdade desse senhor. Ele deveria ser removido da frente do povo. Não tem condições mais. Eu não ficaria numa igreja dessa. De jeito nenhum. Eu com os meus filhos aí, sendo admoestado por um homem que tem um comportamento desse, um comportamento de um escarnecedor, nunca, jamais. Lamentável CCB. Enquanto vocês não fazem nada. O povo que disse: eu sou simples, eu não estou lá no meio, eu não faço parte do ministério. Enquanto você não fizer nada, querido, você também é cúmplice para a derrocada que está sofrendo a CCB. Culpa tua. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus.